Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira aula da semana de treinamento para líderes de casais. Eu sou o pastor Josué Gonçalves e quero dizer que é um prazer enorme, um prazer imenso te receber aqui. Nos próximos dias vou compartilhar com você alguns dos principais aprendizados que obtive nos últimos 30 anos na liderança do Ministério de Casais e Famílias. Deus me deu a oportunidade de aprender muita coisa e eu quero compartilhar isso com você. Quero te ajudar a ser um líder bem-sucedido e a construir um ministério próspero que alcança centenas e milhares de casais e famílias. Eu estou muito feliz em ver que alguém como você se dispôs a cumprir um chamado tão nobre quanto o chamado de liderar casais e famílias. Saiba que um novo movimento está surgindo na nação brasileira. Algo que nunca aconteceu antes. Algo que vai mudar completamente a realidade da nação e expandir o reino de Deus por todo o Brasil. Entenda uma coisa, as famílias são a base de um reino. As famílias são a base de uma sociedade. E quando uma sociedade decadente é impactada pelo poder de Deus em suas famílias, algo extraordinário acontece. Quando as famílias são transformadas, toda uma nação pode ser transformada. E você está sendo chamado para fazer parte disso. Você está sendo chamado para esse movimento de novos líderes de casais que estão surgindo. Nós vamos levantar um exército de líderes para transformar o Brasil. Vou repetir. Nós vamos levantar um exército de líderes para transformar o Brasil. Deus tem algo reservado para você e nos próximos dias você vai entender como viver este chamado. Eu estou realmente muito animado com isso. Vai ser incrível. Por isso, preste muita atenção nas chaves que eu vou te ensinar nessa e nas próximas aulas. Pegue papel e caneta e anote tudo para não perder nada. Vou repetir o que eu sempre digo. Aquilo que você não escreve, você não realiza. Então, pegue papel, pegue caneta, anote tudo. As aulas da semana de treinamento para líderes de casais ficarão disponíveis somente até domingo. Isso mesmo, somente até domingo as aulas ficarão disponíveis. Depois disso, minha equipe vai tirar o conteúdo do ar e quem não se dedicar vai perder essa oportunidade. Eu preciso que você esteja realmente comprometido comigo nessas aulas. Afinal, o conteúdo que eu vou compartilhar aqui vai bem além de um simples curso. Eu vou compartilhar com você aprendizados que foram construídos durante toda a minha vida. Eu cometi erros, acertos e tive muitos aprendizados. E hoje sei exatamente o passo a passo que você precisa seguir para ser um líder abençoado e para edificar um ministério de casais próspero na sua igreja. Por isso, eu preciso que você se comprometa em assistir todas as aulas. Posso contar com você? Então, pega essa chave. O primeiro passo para ser um líder bem-sucedido é o compromisso. Eu vou repetir. O primeiro passo para ser um líder bem-sucedido é o compromisso. Se você não tem compromisso para cumprir sua palavra e assistir todas as aulas desta semana de treinamento, você não está pronto para ser um líder de sucesso. Então, agora que você já está preparado e comprometido, vamos ao conteúdo da nossa primeira aula. Nos últimos anos, eu tive a oportunidade de viajar pelo Brasil e o mundo, ministrando para casais, famílias, líderes
e pastores. E durante estas experiências, eu percebi uma coisa muito importante. As famílias da nossa nação estão gritando por socorro, mas poucos têm estendido a mão para ajudá-las. Preste atenção. As famílias da nossa nação estão gritando por socorro, mas poucos têm estendido a mão para ajudá-las. Todos os dias, gente, milhares de famílias são destruídas pelo divórcio. A vida de maridos, esposas, filhos e filhas é conduzida a um caminho de tristeza e infelicidade. Brigas, adultério, mentiras, comunicação violenta, rotina, vícios, agressões. São essas algumas das maiores causas de divórcio e também algumas das maiores inimigas da comunhão dentro das igrejas. As famílias estão sendo destruídas e isso impacta diretamente a comunhão nas igrejas. A pandemia só aumentou esse número e algo terrível está acontecendo. O divórcio está se tornando normal dia após dia. É exatamente isso que o inimigo quer que você pense, que o divórcio é normal. Deus odeia o divórcio. E isso é um ataque direto às famílias e precisa ser combatido. Mas é aí que mora o grande problema. Onde estão os homens e mulheres de Deus para combater esse tipo de situação? Onde estão os pastores e líderes de casais para aconselhar as famílias com os princípios da palavra de Deus sobre casamento e família? A grande realidade é que menos de 80% dos líderes nas nossas igrejas foram preparados com ferramentas para aconselhar casais em situações difíceis. Esses líderes não receberam nenhum treinamento nessa área. E pior, existem milhares de igrejas que ainda não têm um ministério estruturado, eficiente para atender casais e famílias. Um simples conselho muitas vezes pode transformar vidas, mudar o destino das pessoas, orientar numa decisão importante para a vida. A grande maioria dos divórcios poderiam ter sido evitados se os casais recebessem aconselhamento adequado. E digo mais, talvez esses casais nem chegariam a pensar no divórcio se fizessem parte de uma igreja com um trabalho de prevenção a esse mal. Quantas famílias seriam salvas se um líder de casais treinado organizasse um trabalho de manutenção emocional e espiritual na vida desses casais? Mas isso vai acabar aqui. Agora, você faz parte de um movimento que vai transformar esta realidade. Durante esse treinamento, eu vou te ensinar ferramentas para aconselhar casais de maneira correta, eficiente, e também o passo a passo para estruturar o ministério de casais na sua igreja. E para começar, eu quero compartilhar com você 3 chaves que aprendi nos últimos 30 anos na vida ministerial. Uma coisa curiosa sobre a minha vida é que muitas pessoas olham os resultados do meu ministério hoje e pensam que minha vida sempre foi assim. Elas olham lá milhares de seguidores nas redes sociais e livros que escrevi e pensam, para o pastor Josué é muito fácil falar sobre sucesso. É muito fácil para quem tem tudo isso. A grande questão é que minha vida nem sempre foi assim. Quem vê os meus resultados hoje não sabem os desafios que eu enfrentei lá atrás. Há muito tempo, mais de 30 anos atrás, quando eu comecei o meu ministério, eu não tinha nada disso.
Eu não tinha recursos, não tinha seguidores, não tinha treinamento, eu não tinha estrutura e nem mesmo a ideia de que o meu ministério poderia alcançar tantas pessoas no futuro. E pior ainda, muitas vezes eu não tive o apoio das pessoas à minha volta para começar o meu ministério. Algumas pessoas chegaram até me desmotivar. Hoje, eu olho para trás e imagino o que teria acontecido se eu tivesse desistido naquela época. Sim, eu já cheguei a pensar em desistir. Mas teve algo que me motivou a continuar nesta caminhada e é exatamente a primeira chave que eu quero compartilhar com você. Primeira chave: tenha consciência e convicção do seu chamado e da sua vocação. Vou repetir. Tenha consciência e convicção do seu chamado e da sua vocação. Quando eu comecei meu ministério, muitas pessoas tentaram me desmotivar, mas tinha algo que me mantinha firme: a graça de Deus. E só a graça já nos basta. Mesmo que você se sinta sozinho, lembre-se, Deus está com você. Ele nos guia por meio da sua infinita graça e amor. Se Ele te chamou para um ministério, nada pode te impedir. Mas é preciso ter muito cuidado em insistir em fazer algo que não faz parte da sua vocação ou do seu chamado. É preciso ter clareza sobre isso. Um dos maiores erros que você pode cometer é insistir em viver para uma vocação que não é sua. Isso pode ser uma grande chave para o fracasso. Por isso, o primeiro passo que você deve dar é entender para o que Deus te capacitou, chamou e vocacionou. Agora, uma dúvida que pode ter ficado em sua mente é: como descobrir o meu chamado e propósito? Muitas pessoas me perguntam isso: como descobrir o meu chamado e propósito? A forma mais simples que eu encontrei de responder essa questão é exatamente a forma que eu usei para descobrir o meu chamado para o Ministério de Casais. Sabe, eu cresci na igreja. Meu pai era pastor e eu sempre tive prazer em ajudar em todas as áreas possíveis na obra de Deus. Eu servi no Ministério de Jovens, adolescentes, no louvor, na recepção, olhando os carros na porta da igreja, na limpeza, em tudo o que você pode imaginar. Eu servi em todas as áreas da igreja. Onde precisasse de ajuda, lá estava eu. E após fazer tudo isso, eu comecei a perceber qual era o ministério com o qual eu mais me identificava. E, consequentemente, isso me ajudou a compreender o meu chamado. Você precisa estar disposto a servir em todos os lugares, até que Deus te posicione no seu lugar. Eu percebi que as pessoas à minha volta tinham uma tendência a me procurar para conversar sobre assuntos importantes, para me pedir conselhos. Também percebi que algo que entristecia muito meu coração era ver uma família sofrendo. Eu sentia uma necessidade de ajudá-los, algo que eu não sei explicar. Talvez, nesse momento, você esteja se identificando com o que eu estou compartilhando com você. Talvez você seja uma pessoa que as outras pessoas tendem a confiar para pedir aconselhamento ou para ter conversas importantes. Talvez um desejo forte de ajudar as pessoas queima no seu coração. E esse é um forte indício de que você tem o chamado e vocação para lidar com casais e famílias. Isso faz sentido para você? Isso faz sentido para você? A partir do momento que você tem consciência desta chave
e entende o seu chamado e vocação, você está pronto para o próximo passo. Depois que eu ganhei consciência e convicção desse chamado, eu passei a me dedicar em ministrar para casais e famílias. E conforme eu trabalhava, Deus abria novas portas. Eu recebia convites para ministrar em outras igrejas e seguia construindo o meu ministério. Até que eu me deparei com uma situação que me fez novamente refletir sobre liderança e ministério de casais. E aqui tem mais uma chave para você. Eu ministrava para casais, pregava, organizava encontros e era uma bênção. Até o dia em que um casal me procurou pedindo aconselhamento para uma questão muito delicada e eu não fazia a menor ideia sobre o que dizer para eles. O meu conselho podia ser decisivo para aquele casal. Uma palavra sábia poderia salvar uma família, mas um conselho errado poderia destruí-la. Foi aí que eu entendi a segunda chave que quero compartilhar com você. Não basta ter talento, é preciso ter capacitação, se capacitar. Vou repetir, não basta ter talento, você precisa de capacitação. Um líder de casais que não busca por ferramentas de capacitação e não tem mentores que o direcionam no caminho certo, está fadado ao fracasso. Você precisa estudar muito e dominar as ferramentas para o aconselhamento de casais. Sem isso, seu ministério será superficial. Quando eu entendi essa chave, eu comecei a estudar, ler livros, principalmente procurar por mentores que me ensinassem aquilo que eu precisava aprender. E hoje, após 30 anos, eu ainda continuo estudando e me capacitando a cada dia, pois um bom líder nunca para de aprender para nunca parar de crescer. Existem técnicas para ministrar melhor, existem ferramentas para aconselhar da maneira correta. E saber disso faz toda a diferença. É o que separa um líder superficial de um líder bem-sucedido. Muitos líderes nem sabem que existem técnicas e ferramentas que podem ser utilizadas em um aconselhamento. A maioria das pessoas acredita que trata-se de um dom natural, que você nasce com isso, mas nem sempre é assim. Você precisa buscar águas profundas para conquistar resultados extraordinários. Eu vou falar tecnicamente sobre estas ferramentas na próxima aula. Fique muito ligado na próxima aula. Agora que você entendeu a importância do chamado e vocação e descobriu que existem ferramentas e técnicas para aconselhar, eu preciso te dar clareza sobre o terceiro passo, a terceira chave. Foi quando eu tive clareza disso que o meu ministério foi alavancado a um nível global. Voltando à história que eu estava contando a você. Quando eu fui pego de surpresa por aquele casal que precisava de aconselhamento, eu passei a estudar de verdade. E as coisas começaram a fluir naturalmente na minha vida e no meu ministério. Era possível ver claramente o agir de Deus na minha jornada. Mas chegou o momento em que as coisas começaram a estagnar. Eu estava desenvolvendo um bom trabalho, vidas estavam sendo transformadas, mas o meu ministério parecia ter atingido um determinado nível e, de repente, parado de crescer. Esse foi o momento de estagnação para o meu ministério. Foi o momento onde eu me aproximei de Deus em oração e Ele começou a me revelar a sua vontade. Lembre-se que a oração sempre será a arma mais
poderosa para qualquer líder em qualquer área na igreja. Em resposta às minhas orações, Deus começou a levantar homens para me direcionar nos caminhos que Ele tinha para a minha vida. Eu me lembro de um certo dia que Deus usou um pastor para falar comigo de forma profética e aquilo levantou o meu ânimo tremendamente. Então eu comecei a buscar formas diferentes para continuar o crescimento do meu ministério, pois Deus tinha uma promessa em minha vida e eu creio que Ele tenha também uma promessa para a sua vida. Foi aí que eu compreendi a terceira chave que quero compartilhar com você agora. Não é possível viver algo novo sem novas estratégias. Vou repetir. Não é possível viver algo novo sem novas estratégias. Para continuar crescendo e viver algo novo, eu precisava semear novas sementes. E é nesse ponto que a maioria dos ministérios de casais travam. Tome muito cuidado para não cair na rotina ministerial. Existem líderes que pensam que para exercer um bom ministério, basta realizar alguns eventos, como por exemplo o encontro de casais e pronto, já está tudo certo. Não é bem assim que funciona. Organizar eventos é algo muito importante, mas a verdade é que essa é apenas a ponta do iceberg. Um bom líder deve ser um bom estrategista. Sem boas estratégias, será difícil fazer seu ministério crescer, avançar, progredir. Quando falo de estratégia, eu me refiro a um conjunto de ações para atingir um determinado objetivo. Aumentar o alcance da mensagem transmitida pelo seu ministério, levantar recursos financeiros para fazer o ministério crescer, usar a inovação para organizar eventos com mais precisão e qualidade, levantar uma equipe de voluntários para ajudarem no ministério, levantar patrocinadores, formar parcerias e muito mais. Eu vou falar especificamente dessas estratégias na terceira aula, então preste muita atenção. Eu vou falar especificamente dessas estratégias na terceira aula, mas agora eu preciso expandir sua consciência, eu preciso expandir sua mente. É importante que você saiba que estratégia é a chave para alavancar seu ministério. Um dos maiores momentos de crescimento do meu ministério está diretamente relacionado com uma estratégia que me tirou da minha zona de conforto e me obrigou a ser inovador para aquela época. Nós tivemos a oportunidade de utilizar um programa a nível nacional na televisão aberta para expandir o nosso alcance e isso levou o nosso ministério para todo o Brasil. Muitas pessoas acharam estranho eu participar de um movimento como esse. Eu fui criticado, mas usar a televisão como um meio para aumentar o alcance da minha mensagem era uma estratégia inovadora para aquela época. E isso me colocou em um outro nível. Hoje, com o advento das redes sociais, a televisão não é mais a única ferramenta que pode te dar alcance a nível nacional. Você tem em suas mãos uma ferramenta gratuita que pode levar sua mensagem para milhões de pessoas. Basta usá-la de forma estratégica e com sabedoria e você pode conquistar bons resultados. A soma de várias estratégias é um dos principais segredos dos ministérios bem-sucedidos. E você vai ter a oportunidade de acessar isso. Agora preste muito atenção. Existe um grande campo frutífero, onde você pode semear e colher muitos frutos. Você sabia que pouquíssimas pessoas no Brasil realmente
se tornaram especialistas no ministério de casais e você tem a oportunidade de se aprofundar nesse assunto. Por isso, não caia na tentação do conhecimento superficial. Busque profundidade. Lembre-se que ao assumir a liderança do ministério de casais, você assume um papel abençoado, mas que requer capacitação. Por isso, quero te desafiar a 3 atividades antes de finalizar a nossa aula. Primeiro, quero que você busque a Deus em oração e peça para que Ele te dê confirmação sobre seu chamado e vocação. Faça isso assim que terminar essa aula. Não deixe para depois e continue orando durante a semana. Segundo, eu quero que você marque um despertador no seu celular para a próxima quarta-feira, às 20 horas. Esse é o horário que a nossa próxima aula será liberada e nela eu vou te ensinar as técnicas de liderança e aconselhamento de casais que você precisa saber para atingir o nível 2. Essas técnicas vão mudar completamente a sua forma de liderar e vai te dar resultados incríveis. Em terceiro lugar, eu quero que você vá lá no seu Instagram e faça um story assistindo esta aula. Marque o meu perfil, @PR Josué Gonçalves e coloca lá #líder de casais. Eu vou postar sua publicação no meu Instagram e vou ficar muito feliz em conhecer os líderes que estão engajados comigo. Se você está engajado comigo, faça isso. Esse é apenas o começo de uma jornada de muita evolução. Eu tenho fé e creio que Deus pode usar a sua vida para abençoar centenas de famílias. Você tem uma grande oportunidade nas suas mãos. Juntos nós vamos vencer a batalha contra o divórcio e mudar a realidade do nosso país. Eu vou repetir. Juntos nós vamos vencer a batalha contra o divórcio e mudar a realidade do nosso país. Lembre-se, a próxima aula será liberada na quarta-feira, às 20 horas. Quarta-feira, às 20 horas, vamos liberar a próxima aula. E o link da aula será enviado no nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Se você ainda não entrou no grupo, é só clicar no botão no link aqui embaixo. Além dos comunicados, nós vamos publicar o resumo das aulas em PDF, junto com alguns materiais complementares por lá. Amanhã, terça-feira, às 21h57, eu vou fazer uma live no meu Instagram com alguns conteúdos extras da semana de treinamento para líderes de casais. Vai ser uma bênção para a sua vida e você não pode perder. 21h57, live no meu Instagram na terça-feira. Para finalizar, deixe aqui embaixo um comentário me contando qual é o maior desafio que você tem enfrentado como líder de casais. Eu e a minha equipe vamos ler todos os comentários e vamos responder algumas das dúvidas na live de amanhã. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que Deus te dê forças e te capacite cada vez mais. Fique na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro na próxima aula.